Após dar à luz a 4 meninas entre 1895 e 1901, no dia 30 de julho de 1904, as preces da czarina Alexandra finalmente foram atendidas. Alexandra, quando acordou dos efeitos do clorofórmio, encontrou caras sorridentes observando-a. Entre elas, estava o médico real, Boris Najapetov, que pôde dar a tão esperada notícia. Era um menino, Alexei Romanov seria o futuro herdeiro do trono, cujo império englobava um sexto do planeta. O choro do recém-nascido ecoava pelos corredores do Palácio Peterov. Todos estavam alegres e realizados. O czar, Nicolau II, escreveu alegremente em seu diário que «Нет слов, достаточных, чтобы поблагодарить Господа за облегчение, которое Он прислал нам в эти тяжелые времена». No dia seguinte, quando o país soube da notícia, os sinos das igrejas de São Petersburgo tocaram todo o dia e as bandeiras russas estavam hasteadas por todos os lugares. O próprio povo entregou-se à alegria, com a chegada do futuro imperador. Para completar, Nicolau deu anistia política aos prisioneiros e criou um fundo para bolsas de estudos militares e navais. Mas toda aquela alegria e a cálida sensação de alívio eram apenas o prelúdio de um destino nefasto que aguardava pelo jovem, bem como sua própria família. Ninguém jamais imaginaria que a imperatriz havia dado à luz a uma criança que seria responsável pela queda da monarquia russa de mais de 300 anos. Alexei, então czarevich, nasceu com uma terrível doença. O menino sofria de hemofilia, uma doença transmitida pela parte feminina da família da czarina. As mulheres transmitem a doença, mas apenas os homens chegam a desenvolvê-la plenamente. Alexandra havia herdado o gene maldito de sua avó, a rainha Vitória da Grã-Bretanha. A hemofilia, doença congênita, caracterizada por uma lenta coagulação sanguínea, significava que ao menor sinal de um hematoma, um sangramento interno e prolongado aconteceria. Alexei sofreria muita dor, inclusive a perda de consciência e muita debilidade. A doença do herdeiro virou um segredo de Estado. Apenas poucas pessoas além da família conheciam sua real situação. A versão conhecida consta que quando o cordão umbilical de Alexei foi cortado, seu umbigo continuou a sangrar por várias horas, seu sangue não coagulava e em apenas 48 horas, o recém-nascido teria perdido entre 1/8 a 1/9 de seu sangue. A hemofilia de Alexei era tão grave, que ferimentos triviais e simples hematomas, um sangramento nasal ou mesmo um pequeno corte, eram potencialmente fatais. Os episódios recorrentes da doença e os longos períodos de recuperação interfeririam muito na infância e na educação, afetando-o emocionalmente por toda a sua vida. O czarevich viria a ser uma criança e mesmo adolescente, isolada, com muitos poucos amigos e poucas oportunidades para brincar. Por conta disso, era demasiado mimado pela família, especialmente por Nicolau. Alexei era teimoso também, embora dado a travessuras e muito amável. Seus pais o possuíam sob uma vigilância quase ininterrupta, proibido inclusive o menino de fazer a maioria das coisas que as crianças e adolescentes da sua idade faziam. Além disso, Alexei constantemente estava acompanhado por 2 marinheiros que o monitoravam o tempo todo para garantir que ele não se machucaria. Alexei, certa vez, enfurecido e lamentoso com a situação, queixou-se à sua mãe que não era justo que todas as outras crianças poderiam ter tudo no mundo, e ele não. Este era um comentário proferido da boca do herdeiro de uma das mais ricas e poderosas famílias da história. Anna Virubova, dama de companhia de Alexandra, relembrou que nos piores momentos da doença, a situação parecia uma tortura sem fim para a criança e para os demais. Alexei gritava e chorava o tempo todo. Para o médico Najapetov, os piores momentos para o jovem era quando o sangue escorria para as articulações. Então, o sangue destruía ossos e tendões. Por muitas vezes Alexei perdia as forças e a capacidade de se mexer, sendo incapaz de andar, tendo que ser carregado ou fazer uso de uma cadeira de rodas. A única maneira de remediar a situação era por massagens e exercícios, mas estes também possuíam um risco potencial de lesões e sangramentos. Apesar dos contínuos cuidados e atenções, hoje sabe-se de muitos episódios de simples travessuras, quedas e esbarrões, que resultaram para o czarevich em tormentos prolongados. Dessa maneira, o jovem passou a ser o centro da família, que vivia constantemente em vigilância, sob o fantasma da doença. Contudo, quando o menino não estava doente, ele levava uma vida tipicamente normal e dedicada aos estudos, participava de eventos oficiais e desfrutava do tempo ao lado da família. Por vários anos e muitas falhas de importantes médicos, nenhum logrou em amenizar ou eliminar o sofrimento de Alexei e o desfecho de um terrível destino. A situação,
minava intimamente seus pais, especialmente Alexandra. Em 1905, então, tudo mudaria. Naquela época, os movimentos religiosos alternativos, como o espiritismo e a teosofia, tornaram-se populares entre a aristocracia de São Petersburgo, com muitos aristocratas e alta classe, interessados e curiosos sobre o oculto e o sobrenatural. O nome do místico curandeiro estava na boca dessas pessoas devido à sua fama de curar, resolver crises e ansiedades espirituais. As portas do Palácio Peterov abriram-se para ele. Incapaz de precisar como e onde, embora acreditasse que foi apenas em 1907 após um gravíssimo capítulo da doença, onde o Tsarevich quase faleceu, Rasputin logrou aparentemente o impossível, dando sinais que o jovem poderia superar a doença graças à sua ajuda, convencendo o czar e a czarina de seu poder. Daquele dia em diante, o destino de todos estava selado. De fato, Rasputin realmente conseguiu fazer Alexei se sentir melhor várias vezes, inclusive curando também, aparentemente. Apesar dos seus métodos reais serem desconhecidos até hoje, alguns acreditam que o curandeiro teria hipnotizado o menino, para acalmá-lo nos piores momentos da doença, melhorando assim sua condição. O mais provável, no entanto, é que, talvez sem saber, devido suas recomendações de manter os médicos e seus medicamentos afastados do Tsarevich, Alexandra havia parado de administrar todos os remédios, inclusive a aspirina, amplamente usada para aliviar a dor, mas que naquela época ainda era desconhecida como um agente anticoagulante, o que fazia piorar a situação do menino. Isto ocasionou melhoras visíveis no herdeiro, melhoras que eram tomadas como sinais de poder divino pela parte de Rasputin. Este poder capaz de aliviar as dores e mesmo curar Alexei, fez o monge siberiano adquirir uma massiva e poderosa influência sobre Nicolau e Alexandra. À medida que o tempo passava, a influência de Rasputin sobre o monarca russo apenas aumentava, e com ela, indiretamente, sobre milhões de russos, de todas as classes. Rasputin também colecionava inimigos, tanto dentro da igreja, como na alta sociedade. Havia nobres e padres incrédulos com o papel que um vulgar camponês desempenhava, outros simplesmente o tinham como um charlatão. A maioria das pessoas não conheciam o cruel segredo de Alexei, por isto, não conseguiam entender por que Rasputin exercia tanta influência sobre seus pais. Muitos boatos começaram a surgir, muitos possivelmente com veracidade, devido ao histórico devasso do tal homem santo. Certa vez, escutava-se pela cidade que Rasputin era amante da czarina e de suas 4 filhas. Que todos eles participavam juntos de orgias escandalosas. Panfletos pornográficos exibindo o monge em ato com as granduquesas foram espalhados pela cidade. É impossível saber o quão real é a veracidade deste boato e dos rumores, embora acreditasse que muitos fossem por detratores que queriam castigar a imagem do monge frente à realeza. Frente à capacidade milagrosa de Rasputin, Alexandra estava convicta que ele era o mensageiro de Deus e era capaz de curar seu filho. Tornou seu conselheiro privado, num erro fatal. Os reais objetivos do monge siberiano são discutíveis, mas é certo que ele passou a aconselhar a czarina em questões sociais, políticas e administrativas de maneira questionável, interferindo assim, até mesmo em nomeações e decisões governamentais. Alexandra possuía uma influência enorme sobre Nicolau, então, ao ser manipulada, o próprio czar da Rússia era manipulado e com isto toda a integridade do império. A esfera de influência do místico era tão grande, que pessoas da alta sociedade e políticos compareciam até ele, buscando auxílio e benefícios, pagando grandes somas de dinheiro ou devendo favores. Muitas nomeações de ministros e funcionários do governo passaram pela aprovação de Rasputin. Muitos homens incompetentes e de passado obscuro tornaram-se figuras políticas. Rasputin era contrário às reformas administrativas do país, sendo contrário às mudanças políticas e sociais que o povo queria. Ele acreditava que a Rússia deveria permanecer como uma sociedade agrária conservadora. Jogava, assim, contra os interesses da sociedade e alimentava toda uma terrível animosidade contra o próprio czar, que tomava decisões impopulares. Isto piorou muito quando Nicolau deixou São Petersburgo com o avanço da Primeira Guerra Mundial, deixando o controle administrativo do país nas mãos de Alexandra. Esta foi um dos piores momentos de sua gestão, onde escândalos de corrupção, manipulação e intrigas emergiram. Havia rumores de que era Rasputin quem comandava o país. Rasputin vangloriava-se que Alexei sobreviveria tanto quanto ele. Acontece que, no dia 30 de dezembro de 1916,
o siberiano foi assassinado pelo príncipe Félix Yusupov, oriundo de uma família ainda mais rica que os Romanov. 18 meses após seu assassinato, em julho de 1918, Alexei foi executado junto com o resto de sua família pelos bolcheviques no porão da residência que estava aprisionados. Mesmo em seu trágico final, aos 13 anos, e exilado nos Urais, a doença o perseguia. Alexei havia sofrido com hematomas e uma destrutiva hemorragia interna, que minou completamente suas forças, ao ponto de ser incapaz de andar. No dia de sua execução, era incapaz de andar devidamente e foi Nicolau quem o carregou em seus braços até o porão, onde uma cadeira estava à sua espera. Yakov Ourovsky o executou com um disparo na cabeça.